O que é manutenção de sentido, de coerência e de correção gramatical? Olá, eu sou o professor Décio Terror e a gente vai comentar aqui esses três elementos que são muito cobrados pela banca Sebrasp. Mas a gente vê isso logo depois da nossa vinheta. Toda a prova da banca Sebrasp, a gente observa muitas vezes a banca pedindo a manutenção, a troca de uma palavra por outra, ou uma expressão por outra, e pedindo manutenção de sentido, manutenção de coerência, manutenção de correção gramatical. Mas muitas vezes a gente pode ficar na dúvida, né? O que é essa manutenção da correção gramatical, Terror? A manutenção da correção gramatical, basicamente, são os preceitos gramaticais. Então, se vai haver algum erro de concordância verbal, um erro de acentuação gráfica, um erro na pontuação, a gente sabe então que não mantém a correção gramatical. Isso então é esse padrão de correção gramatical, beleza? Você tem que observar se aquela troca mantém o mesmo padrão culto da linguagem. E a manutenção do sentido original? Quando você substitui uma palavra por uma outra sinônima, isto é, aquela que apresenta o mesmo sentido. E normalmente a banca faz isso com a substituição de um conectivo. Então, este conectivo tem um sentido explicativo. Então, você pode trocar por um outro de sentido também explicativo. Isso é manutenção do sentido original. E a coerência? Você vai se lembrar o seguinte: a manutenção da coerência é a lógica nas informações. Então é o seguinte, às vezes você pode trocar um conectivo com um sentido, você muda o sentido, mas mantém uma lógica no texto. Então o texto não fica incoerente, ok? Ele mantém uma lógica no argumento, nas informações dele. A gente vai então aqui fazer duas questões da banca Sebrasp, cobrando justamente isso, para a gente perceber esta relação. Se o sentido muda, será que vai causar um problema de coerência? Então vamos aqui pegar essa questão 5, que eu deixei aqui na minha aula de orações coordenadas. Veja aqui comigo, olha só. A correção gramatical, deixa eu ajustar aqui, a correção gramatical e a coerência das ideias, a lógica das ideias, seriam mantidas caso a expressão "isso quer dizer que" fosse substituída pelo vocábulo logo, seguido de vírgula. Veja só, isso quer dizer que ele inicia uma ideia explicativa, né? Então você vai colocar, em outras palavras, a mesma ideia colocada anteriormente. Esta é a ideia, beleza? Então isso quer dizer que é uma explicação. E aí ela pede para trocar por logo. Ora, logo é uma conjunção conclusiva. Ali ela pode ser seguida de vírgula sem problema nenhum, né? Então, logo é uma conjunção conclusiva. Opa, vai mudar o sentido de explicativo para conclusivo. Mas a questão, veja, não aqui não pediu a manutenção de sentido, mas de correção gramatical e de coerência das ideias. Então, vamos observar aqui, cara, essa informação aqui, com isso quer dizer que, ela tem caráter explicativo. Será que se a gente ler aqui, então, com um valor conclusivo, será que mantém essa lógica no texto? E aí vai um detalhe muito importante que é o seguinte: tanto a explicação quanto à conclusão, que é o efeito, o resultado, elas mantêm uma confirmação da ideia dada anteriormente no texto. A gente chama então de ratificação. Tanto a explicação quanto a conclusão tem essa ideia, né, de confirmar aquilo que foi dito anteriormente. Então vamos observar aqui o seguinte, olha só. Ela afirma que as ações educativas voltadas para o começo da vida têm o poder de minimizar a carga que as demais políticas públicas carregam. Então veja, essa afirmação aí, né, de que as ações educativas voltadas para o começo da vida têm o poder de minimizar a carga que as demais políticas públicas carregam. Isso quer dizer que, então, em outras palavras, isso quer dizer o quê? Investir em educação na primeira infância, então no começo da vida, olha só, é uma estratégia eficaz para reduzir os custos sociais no futuro. Tem o poder de minimizar a carga que as demais políticas públicas carregam, então realmente ela reduz os custos sociais no futuro. Tudo bem? Então, realmente ele colocou aqui como uma explicação, correto? E naturalmente a gente percebe que ele confirma essa ideia colocada anteriormente. Agora, vamos ler isso com a conjunção logo, que é conclusiva. Vou colocar inclusive a vírgula aqui, ó. Veja bem, ela afirma que as ações educativas voltadas para o começo da vida
tem o poder de minimizar a carga que as demais políticas públicas carregam. Logo, então neste caso aí, logo, investir em educação na primeira infância é uma estratégia eficaz para reduzir os custos sociais no futuro. Ora, então, é natural nós pensarmos aqui, neste caso, que investir em educação na primeira infância é uma estratégia eficaz. Por que isso? Porque ele falou anteriormente que as ações educativas voltadas para o começo da vida têm o poder de minimizar a carga que as demais políticas públicas carregam. Então, é lógico, né, com base nisso, é lógico que investir em educação na primeira infância é uma estratégia eficaz. Beleza? Então, veja, aqui no original, nós temos um termo explicativo, mostrando que este período é explicativo em relação ao anterior. Com a conjunção logo, mudamos para a conclusão, para efeito, para resultado. Mudamos o sentido original, mas preservou a coerência, preservou a correção gramatical, beleza? Por isso, está certíssima a questão. Vamos pegar uma outra questão, a questão 31, olha só. A questão 31 é outra da nossa aula de orações coordenadas. Aqui nós temos um texto, né? E aí nós temos a conjunção, né? O conectivo adversativo no entanto. Veja, com base na argumentação desenvolvida pelo autor, é correto afirmar que a substituição de no entanto, que é um conectivo coordenativo adversativo, só pode ser adversativo, ok? Por assim, contribuiria para a coerência do texto. Se pedisse aqui, contribuiria para a manutenção do sentido, você não precisa nem ler o texto. Porque, no entanto, é coordenativo adversativo, assim é coordenativo conclusivo. Então, realmente não tem o mesmo sentido. Só que a questão não pediu manutenção do sentido. A lógica no texto permaneceu? É esta a ideia aqui. Tudo bem? Beleza. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que observar aqui esse emprego do no entanto. Logicamente, você na prova teria lido o texto, teria tido uma ideia legal, mas aqui dá para a gente pegar o trecho por aqui, ó. O texto, portanto, não pode ser entendido como objeto inerte, estanque, acabado e primigenamente intencionado de maneira a ingenuamente excluir qualquer possibilidade de modificação interpretativa. Todo texto, nessa medida, permite sentidos. Então o texto depende sempre do contexto, da época em que ele foi veiculado, né? E assim por diante. Então, a gente consegue interpretar outros elementos e não somente aquilo que está no texto, literalmente escrito, ok? Daí se falar, o sentido não lhe é imanente. No entanto, excluir da corporeidade de um texto a subjacência necessária da interpretação é privar-lhe de alma e de movimento. Então, quando ele fala, o sentido não lhe é imanente, isto é, o sentido não está ali delimitado apenas nele, mas tudo que envolve, o contexto que envolve, onde aquele texto foi veiculado, em que época foi veiculado. Então, não é somente ali, literalmente, o que está escrito no texto, até mesmo pela nossa vivência de mundo também, né? No entanto, excluir da corporeidade de um texto a subjacência necessária da interpretação, essa subjacência necessária. Então, a gente deixar, né, excluir a possibilidade de interpretar o texto por meio de outros elementos subjacentes é privar-lhe da alma e de movimento. É prejudicar a interpretação. É isso que ele quis dizer aqui. Então, o sentido do texto não fica restrito apenas à literalidade dele, somente o que está nele, ok? E aí ele fala, porém, excluir desse texto, né, todo elemento subjacente é privar-lhe de alma e de movimento. O autor empregou a conjunção, o conectivo, no entanto, adversativo aqui, para dar ênfase a um possível contraste. Mas vem cá. Quando se fala que o sentido não lhe é imanente, quando ele não fica só restrito ao que está literalmente escrito, né? Mas que a gente deve considerar também outros elementos subjacentes. E aí, quando ele fala excluir da corporeidade de um texto a subjacência necessária da interpretação, é privar-lhe da alma de movimento. Ora, dessa forma, essa informação aqui, essa oração aqui, olha, ela confirma a ideia de o sentido não ser imanente ao texto, somente aquilo que está no texto. Não é? Então, neste caso, o autor tinha colocado, no entanto, com a ideia de dar ênfase a contraste, mas cabe tranquilamente aqui uma ideia de conclusão. Por exemplo, poderia colocar aqui, ó, logo,
Se ele falou que o sentido não lhe é imanente, não fica restrito somente a ele, logo, excluir da corporeidade de um texto a subjacência necessária da interpretação é privar-lhe de alma de movimento. Ele confirma isso. Coloquei aqui o conectivo logo, que é conclusivo, mas ele pediu aqui o assim, que também é conclusivo. O portanto, por isso, também caberia. Aí vamos lá. Vamos perceber o seguinte: o autor teve a intenção de colocar um conectivo adversativo. E a gente aqui colocou um conectivo conclusivo. A inserção do conectivo conclusivo muda o sentido de adversativo para conclusivo, mas prejudica a lógica no texto? Não prejudica a coerência no texto, não. Por isso, a gente observa que está certa a afirmação, beleza? Então, muito cuidado porque pediu coerência e não manutenção de sentido. Por isso, está certa a afirmação. Com essas duas questões aqui, eu quis mostrar para você a diferença de manutenção de sentido, de coerência e de correção gramatical. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like e outra coisa, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que estão estudando focados na banca Sebrasp. Um grande abraço, valeu!